Porque quem faz o milagre nas nossas vidas, ou quem faz o impossível acontecer nas nossas vidas, é a nossa fé. Você sabia disso? Quem é que faz o impossível acontecer na sua vida? É você mesmo. Quem é que provoca o impossível? Você. Mas você provoca o impossível na sua vida quando você caminha com Jesus. E eu digo isso para você porque foi isso que aconteceu com Pedro. O livro de Mateus, capítulo 14, versículo 12. Gente, você não tem noção do que você pode fazer caminhando com Jesus. Você não tem noção. O livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. O que está escrito? Jesus anda por cima do mar. E ele declara aos seus discípulos: olha, vocês estão vendo eu fazer todas essas obras? Pois bem, obras maiores que essas vocês vão fazer também. E a palavra começa dizendo que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda do mar, enquanto ele despedia quem? A multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ele ali só. Veja, todas as vezes que Jesus, Filho de Deus, se separava, ficava sozinho para orar, acontecia algo grande. Você quer algo grande? Aprenda a orar antes de você executar qualquer coisa. Um empreendimento, buscar um trabalho, fazer uma prova, antes de você fazer qualquer negócio, aprenda a orar, porque sempre depois que você fizer uma oração, você vai ver Deus fluindo o seu poder na sua vida. Até Jesus, Filho de Deus, ele sabia que ele tinha que orar, antes dele, executar uma obra maravilhosa, uma cura, uma libertação, antes dele expulsar demônio, curar enfermos, fazer paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, ele tinha que orar. Aí às vezes a gente quer conseguir alguma coisa na força do braço, com a nossa capacidade. Nós não temos capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. É Ele que nos capacita, é por Ele que vivemos, é por Ele que nos movemos, é por Ele que existimos. Coloque isso na sua cabeça. Então Jesus, ele sobe para o monte, e ali ele fica só. Chega à tarde, ele estava ali só, orando, falando com o Pai. E nesse meio tempo o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você sempre vai encontrar na sua caminhada ventos contrários, pessoas que são contrárias aos seus desejos, às suas vontades, à sua opinião, pessoas que são contrárias e vão fazer de tudo para você não chegar aonde você quer chegar. É por esse motivo que às vezes nós temos que ficar em silêncio, porque aquela pessoa que você acha que gosta de você e vai te ajudar, de repente seja essa pessoa que vai fazer de tudo para você não ir para frente. E não é necessário ela somente ficar no seu caminho, não, às vezes ela não fica no seu caminho, mas às vezes ela é usada por Satanás para falar um monte de coisas, para desanimar você. É por esse motivo que esse ano eu falei para você que Deus, ele vai tirar tudo aquilo que não presta da sua vida. Amigos vão sair de perto de você, amigos entre aspas, parentes, irmãos, é Deus tirando. Aí você não vai entender nada. Você não vai entender por quê? Porque você não ouviu aquilo que Deus ouviu, você não viu aquilo que Deus viu, e Deus, ele sabe de todas as coisas. Se Deus estiver tirando pessoas de perto de você, é porque ele viu essas pessoas fazerem coisas que você não viu. Ele ouviu essas pessoas falarem coisas de você que você não está ouvindo. Você está cego, você não observa, mas Deus, ele está vendo tudo. Então deixa ele tirar, deixa ele afastar, deixa ele te mover dali, colocar você em outro lugar. Se existe algo que você tem que começar a aprender, é que Deus está no controle das nossas vidas. Ele declara: eu vou estar com vocês todos os dias da vossa vida. Será que Deus não sabe o que está acontecendo com você? Será que Deus não sabe que você perdeu o seu trabalho, que você está endividado? Será que Deus não sabe que você está sendo perseguido, caluniado? Lógico que Ele sabe. Ele sabe de tudo. Então um barco no meio do mar, açoitado pelas ondas,
ventos fortes, ventos contrários. O vento empurrava o barco para trás. O barco andava meio metro e voltava um, andava mais meio metro, voltava dois. E eles ali pelejando. O vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Porque tudo para nós que é inusitado, que é diferente, nos causa medo. Tudo aquilo que nós não conhecemos, que é novo para nós, às vezes nos causa medo. E mesmo sendo algo bom, a gente tem medo. Tem medo quando algo não dá certo, medo de fracassar, medo de errar, medo de não conseguir. Mas era Jesus que estava ali, e eles temeram. Veja, quando nós não temos comunhão com o Pai, qualquer coisa nos faz temer. Os discípulos ainda não estavam ali totalmente alicerçados, tanto que Pedro foi e cortou a orelha de Malco mais tarde. Jesus pediu para os seus discípulos: olha, vigie comigo, ore comigo. Eles foram dormir. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, o que é isso? E gritaram. Imagine aqueles 12 homens gritando de medo. Mas tem coisas que realmente nos assustam. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, o que? Salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, porque duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o quê? Acalmou o vento. Esses dias eu fiz essa pregação. Enquanto Jesus não estava no barco, os ventos sopravam, o mar estava revolto. Depois que Jesus sobe no barco, se fez bonança. Jesus, ele não podia lá do meio do mar mesmo dizer: mar, acalma-te, vento, cessa. Ele não podia dizer lá no meio do mar, afinal de contas Pedro estava ali quase morrendo afogado. Não, mas Jesus só esperou e deixou para acalmar a tempestade depois que ele estava dentro do barco. De repente Jesus também está esperando para acalmar essa tempestade que está na sua vida, só quando você deixar ele entrar dentro do seu barco, só quando você deixar ele entrar na sua vida, só quando você deixar ele entrar na sua casa, no seu trabalho, em tudo aquilo que você faz. E uma coisa interessante, pega essa chave, ó, bispo, tá vendo muito Pablo Marçal. Pega essa chave, eu vou instalar esse drive em você. Amém? Vou instalar um drive em você. É você que faz o impossível se tornar possível. É você. É você que tem que colocar o impossível na sua cabeça e dizer: é possível. Porque quem foi que colocou na cabeça de Pedro que seria possível ele andar sobre o mar? Quem foi que colocou isso na cabeça de Pedro? Quem foi que se atreveu e disse para Jesus: Senhor, se é tu, ou se és tu, manda-me ir ter contigo? Quem foi que colocou isso na cabeça dele? Ele mesmo. Foi Pedro que quis caminhar sobre as águas. Não foi Jesus que mandou: Pedro, vem, caminhe sobre as águas. Não, ele quis, ele pediu o impossível. Pedro pediu o impossível, porque até então ninguém
jamais havia andado sobre as águas, só Jesus. Então Pedro chega e pede o impossível: se és tu, manda-me ter contigo. E como para Deus não há impossível em todas as suas promessas, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele, vendo fé naquele homem, ele diz: vem, Pedro, porque a única coisa que Deus ele precisa ver em você para fazer o impossível também é fé. É fé no seu coração, é você que determina, porque para Deus não haverá impossível. Veja, havia 12 homens dentro daquele barco, 12 apóstolos, mas só Pedro foi audacioso para dizer: me deixe ir contigo. De repente na sua casa existem tantas pessoas no seu trabalho, tantas pessoas aqui nessa noite, mas só aqueles que foram audaciosos, só aqueles que forem corajosos, só aqueles que acreditarem no impossível, vai pedir para Deus deixar com que eles façam isso que eles têm no coração. Não sei, de repente é abrir sua empresa, é comprar sua casa, é comprar o seu carro, não sei, é mudar de vida, eu não sei o que é que você quer, mas os impossíveis dos homens é impossível para Deus. Se você crê, o impossível vai ser possível para você. E Pedro diz: deixe-me ter contigo. Aí Jesus olha e fala: vem, Pedro. Você sabia que Deus ele gosta de pessoas audaciosas, pessoas que fogem do comum, mas às vezes nem no comum você acredita, nem naquilo que é corriqueiro. É impressionante como as pessoas acreditam nas palavras dos homens lá fora, nas promessas de político, de governos, de amigos, e elas acreditam e ficam ali firmadas naquelas promessas, mas elas não conseguem acreditar nem se firmar na promessa que Deus está fazendo. E Deus está fazendo uma promessa para você nessa noite, em nome de Jesus. Ele está fazendo uma promessa para você nessa noite, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você também vai caminhar sobre as águas, você vai caminhar sobre o mar dessa vida. Você vai conseguir, você vai alcançar, você vai arrebentar em nome de Jesus. Basta você estar com Ele, deixar Ele entrar no seu barco. De 12 homens, só um acreditou. E aquele que acreditou, acreditou logo no impossível, meu. Não se ache louco, não se ache doida em acreditar no impossível. Quando você acreditar em algo, mesmo que toda a sua família, toda a sua parentela não creia, continue crendo. Algumas pessoas criticam Pedro e dizem: ah, mas Pedro afundou porque ele não teve fé. Tudo bem, ele foi para cima, afundou, mas Jesus foi e segurou e levantou. Você tem fé, vai para cima, vem, Pedro. Mesmo que se você cair, Ele vai te levantar. Ele não vai te deixar prostrado. Ele não vai te deixar prostrado. Por quê? Porque você está saindo segundo uma promessa, segundo uma palavra, segundo a palavra do Pai. Então eu digo para você nessa noite: vale a pena acreditar, vale a pena permanecer com Jesus, vale a pena entregar a vida para Jesus. Se eu disser para você que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Tem uma mocinha que está vindo aqui na igreja faz pouco tempo, a Isabelle. Pergunta para ela se é fácil ou foi fácil ela chegar onde ela chegou. E se ela quiser chegar mais longe, ela vai ter que ralar mais. Você vai ter que ralar mais. Go, 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 go. Ai, mas tem que ralar mais, tem que se esforçar mais, tem que lutar mais. Mas quando a pessoa tem propósito, tem foco, tem objetivo, meu, o que ela mais gosta é de lutar. Vem as adversidades, vem os problemas, vem as contrariações, vem falatórios profanos. As pessoas se levantam, umas são contra, outras são a favores, mas foca em Jesus. Foca em Jesus. Você consegue, vai dar tudo certo.
Amém.